Nós chegamos até março e falávamos que agora no mês de março a gente está retomando a nossa caminhada em direção a Gênesis. Os primeiros capítulos de Gênesis tratam para nós da base essencial da nossa formação espiritual. É difícil conhecer Jesus plenamente sem levar em consideração essa base da fé, o discernimento da queda, o discernimento do Deus Todo-Poderoso, o discernimento da execução de Deus contra o pecado, discernir uma geração santa, um povo santo que caminha, é caminhante com Deus. É difícil a gente discernir o plano eterno de salvação em Cristo Jesus sem ter por base as verdades que estão escritas em Gênesis, especialmente nos 11 primeiros capítulos. Nesses estudos que estamos fazendo aqui, seriado, nos domingos pela manhã, nós vamos até o capítulo 12. No capítulo 12 a gente encontra o primeiro patriarca, o primeiro pai da fé, que revela para nós o caminho prático com Deus. Enquanto que Gênesis até o 11º capítulo vai revelar para nós as estruturas, a base da nossa fé. Portanto, serão textos, ou são textos mais doutrinários do que propriamente históricos, ainda que a revelação de Gênesis sirva para nós como fato, ou seja, nós não consideramos Gênesis como se fosse um mito, uma lenda. Nem Adão nem Eva são mito, são lenda, nem muito menos os eventos que aconteceram. Para nós se trata de literalidade. Os dias de Gênesis, da criação, para mim foram dias literais, dias de 24 horas, e os números que a gente vai encontrando em Gênesis, apesar de parecerem absurdos, eles, se você prestar atenção na palavra, você não tem por que duvidar que esses números são reais. Então, por exemplo, Matusalém vive 969 anos, e alguém pode dizer, isso é um absurdo, ninguém nunca viveu tanto na face da terra. Nas escrituras a gente pode crer. Então, nas escrituras que afirma que Matusalém viveu isso tudo, a gente pode dizer, de fato viveu. Naquela época se vivia isso. Nós fomos, na caminhada até dezembro, nós fomos até Gênesis capítulo 4. Nós finalizamos o capítulo 4 de Gênesis, interrompemos, estudamos a história de um avivamento pessoal, caminhos e descaminhos em Josafá. No mês de fevereiro nós estivemos detidos numa mensagem de Deus para o seu povo, através do seu mensageiro Malaquias. Falamos sobre o nosso corpo, a nossa vida como um sacrifício vivo. E agora nós voltamos para Gênesis e pretendemos caminhar em Gênesis até o final, se Deus assim permitir. Abra por favor sua Bíblia no capítulo 5 de Gênesis, para a gente poder reiniciar a partir daqui. Capítulo 5 de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo todo, apesar de parecer um capítulo relativamente grande, 32 versículos, mas ele é repetitivo, e no hebraico as repetições de ideias são somatórios. Na verdade se trata de tentar fazer a gente se deter na repetição mesmo, a fim de que a gente entenda mais profundamente a repetição. Então você vai encontrar as repetições básicas aqui em Gênesis capítulo 5, e nessas repetições a gente precisa se deter um pouquinho. Mas eu peço a você de antemão que preste atenção em 3 personagens que vão aparecer aqui. Peço a você que preste atenção em Enoque, porque a Bíblia faz questão de dizer a história um pouco maior de Enoque do que dos demais. Enoque é como se estivesse fora do eixo, fora da linha do que são os outros. O outro personagem que eu queria que você prestasse atenção é Metusalém, e o outro personagem, obviamente, é Noé. Esses 3 personagens há uma certa distinção no texto, e a gente tem que se deter um pouquinho neles também, nesse momento que a gente vai estar estudando a palavra. Diz assim o capítulo 5 de Gênesis, a partir do 1º versículo: Este é o livro da genealogia de Adão. Perceba então que a partir do capítulo 5 há uma construção aparentemente diferenciada dos 4 capítulos anteriores. É como se agora fosse um novo livro, ainda que seja o mesmo.
mas é como se fosse um novo livro. Então diz: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão. Homem e mulher foram chamados de Adão, que significa barro, ou numa expressão, sei lá, mais estranha, seria barroso, ou tirado do barro, feito do barro. Homem e mulher, no dia em que foram criados. Versículo 3: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Preste atenção a essa expressão, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Capítulo 4 de Gênesis fala que antes de Sete vieram dois filhos claramente distintos na palavra, Caim e Abel. Mas também outros filhos nasceram, tanto é assim que Abel encontrou filhas de Adão, Caim encontrou filhas de Adão, com as quais ele teve filhos. Então esse texto aqui está fazendo a distinção entre os demais filhos de Adão, e está chamando a atenção agora a Sete. Se você ler o capítulo 4, o final do capítulo 4, a gente entende por que essa distinção. O final do capítulo 4 diz para nós que a partir de Sete começou a se buscar e a se adorar a Deus. Continua o texto dizendo assim, versículo 3 nós lemos, agora o versículo 4. Depois que gerou a Sete, o filho de Adão, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã, ele viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, viveu Cainã 840 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 75 anos e gerou Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 172 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 972 anos e morreu. 62 anos e morreu. 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. E depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. E depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Vamos orar. Ó Pai, é tão rico esse texto e também certamente tão profundo.
e a gente lê com uma superficialidade tão grande, Senhor. O que clamamos a Ti é, por favor, por misericórdia. Fala conosco, Senhor. Nos deixa olhar só um pouco mais profundo do que só a letra. Nos instrui pelo Espírito. Capacita o nosso coração. Todos que aqui estamos precisamos de uma coisa só, Senhor. Nós precisamos de Ti. Não precisamos de qualquer outra coisa. Por favor, Senhor, venha ao nosso encontro. Fala conosco. Não nos deixa perder tempo, Senhor. Ensina-nos os caminhos de vida eterna, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. O texto de Gênesis capítulo 5 fala sobre forma de vida. O texto de Gênesis capítulo 4 fala sobre adoração, sobre se prostrar diante de Deus, sobre entrega ao Senhor, sobre serviço. Mas Gênesis capítulo 5 fala sobre o modelo, a maneira de viver. E é por isso que o texto já faz uma distinção entre as gerações que são citadas e as demais gerações. Me parece que quando o texto abre o capítulo 5 dizendo: este é o livro da genealogia de Adão, e não contra os demais filhos e netos e bisnetos e todas as outras descendências de Adão, me parece que Deus está querendo dizer para nós assim: eu só quero contar a história desses, só a história desses me interessa. A história dos outros foram histórias de perdição. No texto de Noé, no capítulo 6, a gente encontra o quanto essas gerações que não foram descritas no capítulo 5, o quanto elas foram se perdendo. É como se Deus observasse na terra e visse todo mundo, encontra todos de uma vez só. No entanto, para Ele, parece que a única história que realmente está valendo é a história de alguém que vive com Ele, que anda com Ele, que adora Ele, que de fato tem uma relação profunda, íntima com Ele. E por esse texto começar com a história de Sete, como eu lhes falei já no começo, não está tratando da história de Caim, nem de nenhum outro descendente, mas a história de Sete é narrada como de uma pessoa que buscou e adorou a Deus. Então a gente discerne que esse capítulo 5 é um divisor de águas. Agora a população da terra começa a crescer, muita gente começa a participar da história. No entanto, todas essas histórias para Deus são histórias de perdição, a não ser as histórias daqueles que estão vivendo na presença do Senhor, ou estão vivendo para o Senhor. Em outras palavras, eu poderia dizer assim mais ou menos, que pessoas como eu e você, enquanto vivemos para nós mesmos ou para o mundo, enquanto vivemos obcecados em discernir a nossa própria história, e o Deus que nos rege é o nosso próprio ventre, esses dias são computados por Deus como morte, como absolutamente morte, ou seja, não tem significado nenhum de vida, a não ser a própria destruição e o vazio. Mas quando a nossa história começa a ser a história de um relacionamento real, não um relacionamento apenas cognitivo, mas uma relação pessoal com Deus, quando a história passa a ser permeada e dita, narrada a partir da relação com Deus, essa história precisa ser escrita no livro de Deus, precisa ser narrada por Deus. Parece-me que Deus faz questão de contar a história dos homens e mulheres que andam com Ele. Eu imagino isso é uma figura só minha, uma figura da minha cabeça, da minha imaginação. Eu imagino Deus lá no céu contando a história dos filhos que lhe deram prazer. Lá em Mateus, no capítulo 3, nós encontramos Jesus indo ser batizado. E ao final daquele capítulo nós encontramos Deus do céu falando a respeito de Jesus, revelando a história dele para todos os demais e dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Eu tenho prazer nesse menino, eu tenho prazer na história desse homem. Eu imagino que Deus faz assim desde o começo da humanidade, a todos os seus filhos, a todos que decidiram realmente andar e caminhar com Ele. Ele faz questão de se amostrar através deles, de dizer: olha, esse aqui, esse menino aqui, esse tal, essa tal,
É meu filho, eu tenho prazer na história dele. É uma história diferenciada. Eles não viveram para si, eles não viveram para o mundo, eles não seguiram um modelo de absolutamente ninguém, a não ser um profundo, nítido, claro relacionamento comigo. Portanto, capítulo 5 nos diz que existem de verdade duas histórias na humanidade, e apenas duas histórias que são realmente relevantes: histórias de morte, histórias de perdição, histórias onde o pecado é quem dita, é quem narra, é quem escreve, histórias dos desejos humanos, histórias da nossa lascívia, histórias da nossa perdição, histórias do nosso pecado. Essas histórias, portanto, só são descritas como histórias de morte, e as outras histórias são histórias de vida, e não apenas uma vida boa, abundante, mas no sentido de vida eterna, de uma vida que vale a pena, eterna no sentido de qualidade, uma vida que vale a pena ser vivida. Esse texto então vai colocando os nomes, e não são dos mais velhos, não são dos primogênitos, é a história de homens que de fato fizeram um contraponto na história que eles viveram. Se a história era uma história de perdição dos demais, eles, claramente sintonizados com Deus, disseram: nós não vamos viver como todos os demais vivem. Para isso, para a gente entrar nessa história mais precisamente, eu preciso lhe perguntar o seguinte, irmão: se hoje fosse se escrever uma história, uma biografia sua, e não fosse nem Deus que escrevesse, nem Deus, alguém, uma pessoa, um parente seu, uma pessoa chegada a você, ou talvez um escritor, resolvesse narrar a sua história, no texto que se escrevesse a respeito de você, alguém que conhece você colocaria: essa pessoa viveu com Deus, andou com Deus, conheceu a Deus, amou a Deus, e isso norteou todos os seus dias? Ou contaria a história de vitórias e conquistas, de abalos e de uma série de coisas que fizemos, mas nada disso teve relação direta com Deus? No final, quando a gente se encontrar com o Senhor, e naquela passagem de Coríntios que fala que todas as nossas obras passarão diante do fogo, quando a nossa história for passada aos olhos daquele que como chamas queima tudo, quando for passado, o que é que vai restar? Eu estou indo para o céu, cada dia eu estou mais perto, cada dia a morte se avizinha, e ainda que eu viva mais 100 anos, que seria um absurdo pensar em eu viver 143 anos, eu sei que agora eu estou mais perto de lá do que daqui. Eu sei que eu já estou caminhando em direção a lá. E se hoje fossem escrever minha história, minha mulher fosse escrever minha história, os meus filhos fossem escrever minha história, o que eles diriam? Mas irmãos, a Bíblia fala lá em Apocalipse que o nosso Deus tem escrito a nossa história. E a tirar por Gênesis capítulo 5, eu diria que ele não está escrevendo a história de todos nós que estamos aqui nesse auditório. Eu diria que ele está escolhendo alguns de nós aqui que realmente estão caminhando com o Senhor para escrever essas histórias. E as outras são histórias que não valem a pena ser contadas nos céus. Como é a sua história? Você respondendo a Deus, como é a sua história? Diante do Espírito da verdade, diante daquele que sonda mentes e corações, como é a sua história? O que lhe move? Quais são os desejos, os anseios que lhe movem? O que é que constrange você? O que é que provoca você? O que é que lhe ira? O que é que lhe faz amar? O que é que constrói, o que é que destrói em você? Eu falei que esse texto tem ênfases, que são as repetições que
o texto em hebraico, a narrativa em hebraico constrói uma ideia. E a ideia é muito simples, claramente diz que as pessoas nascem e que elas vivem e se reproduzem. E o texto dá a entender que é possível na nossa reprodução a gente reproduzir pessoas à imagem de Deus, e também é possível na mesma reprodução, ou seja, a mesma pessoa que se reproduz, essa reprodução não ser a imagem de Deus. Eu estou pensando aqui a partir de Adão, porque diz que Adão gerou Sete, a sua imagem ele gerou. O texto no original hebraico não coloca a sua imagem, mas dá a ideia de que a imagem que prevalecia em Adão no ato da geração era a imagem de Deus, ainda que caída, mas era a imagem de Deus. Portanto, a imagem de Sete, ainda que Adão fosse já como nós, caídos, e tivesse todo o prejuízo da queda, parece que a imagem que foi reproduzida em Sete não foi a imagem, as feições, nem foi o jeito de fazer as coisas, ou as responsabilidades, ou as inquietações, ou o carinho, o carisma, o amor, nada dessas coisas. O que parece dizer e distinguir aqui é que Sete reproduzia a imagem do autor da vida. Sete aprendeu na linhagem a reproduzir, a ser um espelho de Deus. A imagem de Deus está reproduzida em Sete. E depois diz que Sete gerou outro filho, que também foi essa mesma imagem, e outra imagem, assim, a imagem de Deus saiu se reproduzindo. Por isso o texto diz para nós que no normal, numa cadeia normal de vida, a pessoa ao nascer e ao chegar a uma certa idade, a pessoa se reproduz. Na linguagem do Novo Testamento, eu diria que essa reprodução é o próprio discipulado. A reprodução não é simplesmente a gente ter um filho que sai do abdômen da nossa esposa, um filho que é gerado através do sexo. Na Bíblia, filhos, como por exemplo em João capítulo 8, filhos, eles são herança, ou herança de Deus, ou herança da nossa carne. E os filhos de Deus, eles não são apenas gerados na carne, os filhos de Deus são gerados espiritualmente. Lá em João capítulo 3, Jesus diz para um homem que parece ter fome de conhecer a verdade, parece um homem que tem uma vontade muito grande de conhecer a Deus, um tal de Nicodemos, que era doutor da lei, que era um fariseu, que era um homem ilustre no meio do povo. Esse Nicodemos, ao procurar Jesus à noite, ele quer saber sobre a salvação, ele quer saber sobre essa vida com Deus. E Jesus diz: olha, o que nascer da carne é carne, mas o que nascer do Espírito é Espírito. E o que Gênesis 5 está mostrando para nós é que é possível nascer do mesmo homem, da mesma mulher, do mesmo casal, filhos espirituais e também filhos que são da carne. Parece que a grande diferença que a gente vai ver lá no Novo Testamento não é simplesmente eles terem sido da mesma casa, terem ido para a mesma igreja, eles terem participado das mesmas programações de igreja, eles terem estudado no colégio evangélico. Parece que não foi isso o que distinguiu um e outro, mas baseado no Novo Testamento, à luz do ensino de Jesus no Novo Testamento, o que fez distinção na vida de filhos espirituais é o discipulado. E eu posso dizer para você, irmão, que nós podemos e temos como gerar a uma certa maturidade, a uma certa fase da vida, nós devemos e podemos gerar filhos espirituais. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele falou a respeito das pessoas mais idosas. E eu quero falar com as pessoas que têm barba branca e pessoas que têm cabelos brancos. Preste atenção, porque a sua vida, ela, em vez de estar caminhando para um cansaço e uma falta de propósito, o que está à luz da palavra de Deus lá no texto de Timóteo é que quanto mais a gente amadurece, quanto mais idoso a gente vai ficando, tanto mais a gente pode produzir filhos espirituais.
O texto diz para as mulheres mais velhas, com carinho, admoestarem e ensinarem as mais novas a se portarem diante do seu marido, a temerem o Senhor, a viverem uma vida piedosa, a servirem de exemplo. Ou seja, irmãos, na maturidade que Deus vai dando na vida da gente, a maturidade fisiológica, a maturidade do corpo, a tendência espiritual de pessoas que estão vivendo com Deus é reproduzirem a vida espiritual no outro, é de alguma maneira discipularem o outro para Deus. Mas pais e mães que aqui estão, se isso é um sinal de que a gente está vivendo com Deus, se isso é um sinal de que a nossa vida é uma vida realmente diante de Deus e não uma vida para reger os nossos apetites, então eu preciso lhe perguntar: seus filhos, homens e mulheres que estão aqui, que têm filhos, seus filhos, não estou perguntando se eles são batizados, eu não estou perguntando se fizeram profissão de fé, eu estou perguntando o seguinte: quando você olha para a vida do seu filho, você vê um apego a Deus? Você vê alguém que está faminto pelo Senhor? Você vê uma pessoa que quer ler a Bíblia, que está apegado, não à igreja, aos costumes evangélicos, mas está apegado ao discernimento do Espírito? São pessoas que estão dizendo: Deus, eu quero mais de Ti, eu preciso de Ti. Aqueles que não têm filhos, aqueles que por alguma razão Deus não quis que tivessem filhos naturais, eu pergunto: vocês têm filhos espirituais? Tem pessoas que se espelham em você, mirando em você, dizem: eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer porque essa vida me impacta, essa vida mostra para mim que Deus é real e que é profundo, é possível ter um profundo relacionamento com Deus. Os nossos amigos são impactados, as pessoas com quem nós convivemos, de alguma maneira, elas olham para nós e veem em Deus, a imagem de Deus, de tal maneira que a gente consiga reproduzir na vida delas esse impacto, essa mesma vida de Deus. Eu não estou falando de testemunho não, irmão, porque testemunho, infelizmente a palavra testemunho, que lá no texto do Novo Testamento, a palavra testemunha significa alguém que vive como um mártir, alguém que está pronto para morrer por Jesus. Nos nossos dias, testemunho significa excelência e performance, e não é excelência e performance o que tem no Novo Testamento. Por isso essa palavra testemunho sendo usada hoje, ela está prejudicada. É muito mais do que testemunho, diz respeito a uma coerência, diz respeito a ter vontades divinas, ter vontades de Deus, ter no coração anseios por Deus. Ou seja, não adianta ter um discurso bonito e mesmo ter uma ética bonita e, no entanto, o nosso coração está cheio de vaidade, de futilidade, sendo regido simplesmente pelo sistema dessa época. O texto diz que aqueles homens nasceram, na maturidade eles reproduziram, depois diz que eles viveram alguns anos, e muitos viveram muitos anos, com exceção de um que foi Enoque, que à vista dos outros viveu muito pouco, viveu praticamente 1/3 dos outros. Com exceção de Enoque, todos viveram muitos anos, mas diz o texto que sem exceção, com exceção de Enoque, mas todos os demais morreram. E a vida então é composta exatamente dessa coisa muito simples. O que vai fazer a nossa vida de alguma maneira ter significado, o senso de missão que está em Gênesis capítulo 5, é a reprodução. Como isso é muito mal interpretado pelos crentes, até pelos neopuritanos, por exemplo, a ideia é de que você tem que reproduzir fisiologicamente. Então tem que ter uma penca de filhos, tem que ter 3, 4, 5, 10 filhos, para que isso se traduza numa realidade. Quanto que a Bíblia produz para a gente a ideia muito mais espiritual do que necessariamente fisiológica. Então eu quero chamar você para uma realidade, irmão. Se a nossa vida, baseada em Gênesis 4, é uma vida de gente que está oferecendo ao Senhor o seu corpo como um sacrifício vivo, se a gente está fazendo isso, então eu preciso dizer que tem que haver reprodução. Quando eu era pastor de jovens, lá na igreja presbiteriana da Madalena, eu resolvi abrir a minha casa para os jovens participarem da minha casa, os jovens adolescentes.
E eles iam para minha casa, eles participavam lá. Eu cheguei a fazer um acampamento com quase 18 adolescentes na minha casa. Eles passaram lá 10 dias. Chega a fedir a casa. Aqueles meninos lá, a gente jogava videogame, orava, brincava, tirava onda, passava a pasta um no outro. Aquela coisa gostosa. Nas férias, aquela coisa lá dentro de casa. Brincadeira. Eu lembro que um pastor bem experiente chegou para mim e falou assim: eu queria lhe aconselhar, eu estava no começo do meu ministério, eu queria lhe aconselhar, dizer assim: olha, cuida da sua privacidade, não deixe as pessoas irem para a sua casa não, faça isso não, cuide da sua privacidade. Eu sei que ele estava com cuidado, e o cuidado dele era pastoral, mas eu fiquei em crise. Eu fui me chegar a Deus e disse: Deus, é isso mesmo. Nós fomos chamados para um ministério, nós fomos chamados para poder viver vida com as pessoas, e eu vou fechar minha casa. Se a minha casa não serve para as pessoas aprenderem de Deus, e tem que estar aberta para que as pessoas vejam o que eu sou de verdade, não o que eu sou de paletó, de gravata, pregando no púlpito, mas o que eu sou de verdade. Se as pessoas não podem ir lá e receber acolhimento, não acolhimento de venha cá e ficar alisando a cabeça, mas o acolhimento da palavra, acolhimento de Deus, serem testificados no Espírito a respeito da vida espiritual. Se eles não podem ir lá para casa, então Deus, como é que vai ser esse negócio? Vai ser só uma fachada? Vai ser só ficar usando paletó e ficar fazendo programação com crente? Deus, eu acho que não. Quando eu olho para Jesus, eu vejo encarnação. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Ele se identificando, vivendo, morando, dormindo, habitando com as pessoas. Com isso eu não estou dizendo que você tem que abrir sua casa para que todo mundo vá lá, não estou falando isso, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se as pessoas não tiverem acesso à nossa intimidade, claro, você não vai mostrar intimidade sexual, talvez as intimidades que você tem com sua esposa, no sentido da conversa do coração, das coisas que são muito de vocês. É claro que ninguém precisa saber disso, só Deus e vocês. Mas o que eu estou falando é aquele trato normal de gente crente, aquela coisa abençoadora. Quantos jovens estiveram na minha casa e não tinham estrutura na sua família? Eles não tinham estrutura de pai e mãe, eles não tinham estrutura de absolutamente nada, de valor nenhum. Eles queriam Deus, estavam lá em casa, sentiam paz, eles sentiam que tinham um pai, eles sentiam que tinham uma mãe, ainda que eu tivesse pouca idade, mas eles se sentiam de alguma maneira abraçados por Deus, numa convivência muito simples, comendo pão com ovo, às vezes comendo cuscuz com ovo de manhã, comendo qualquer besteira que tivesse, desde que eles estivessem juntos para conhecer a Deus. Quando a gente começou a caminhada aqui com os jovens, ficamos 2 anos fazendo a caminhada aqui com os jovens, alguns anos atrás. O grupo tinha mais ou menos umas 40 pessoas, e eu disse a mesma coisa para eles. Eu falei: minha casa está aberta, pode ir lá, não precisa nem avisar. Você não precisa nem avisar, chega lá, abre, entra, senta, participa. Eu não vou dar atenção especial a você. Se você quiser gabinete, marca gabinete, a gente vem para aqui para coisa e conversa. Mas se você quer ter simplesmente acolhimento, participar da vida, está lá aberto, está lá, pode ir. Sabe, irmãos, se a gente não tem esse negócio de realmente se importar, de realmente querer tratar, de realmente querer reproduzir a vida de Deus naqueles que estão com fome de Deus, naqueles que têm vontade de Deus, eu estou perguntando para você assim, com todas as letras, a sua vida é para quê? Para construir uma estrutura, como diz lá o texto de Eclesiastes, construir uma estrutura financeira, uma estrutura de capital, uma estrutura para que seus filhos, que você não sabe se prestam ou se não prestam, se são bons ou se são maus, literalmente no texto de Eclesiastes diz isso, eles vão lá e gastam a torto e a direito, sem nenhum significado, porque eles nem sequer lutaram para conquistar aquele pão, e você parece que desconfigurou a imagem de Deus na vida dos filhos. E em vez de você gastar sua força, sua energia, sua instrução, sua competência, em vez de gastar para instruir, para conhecer, para viver profundamente com Deus e com seus filhos, e com os filhos espirituais, e com pessoas que estão na sociedade famintas por Deus, o que é que você está fazendo da sua vida, irmão?
gasta tanto tempo com cursos, com aperfeiçoamentos, com histórias, com trabalho, e absolutamente tudo isso só tem que significar daqui e agora. Deus não está escrevendo essa parte da história, pode ter certeza. Essa história para Deus é um branco. Ele olha assim e fala: é vaidade, é correr atrás do vento, está perdido. Será que lá onde você trabalha não tem gente faminta por Deus? Será que na sua família, seus filhos não têm fome de Deus? Será que nos nossos relacionamentos ninguém quer conhecer a Deus? Não é possível. Eu duvido, porque Deus nos pôs aqui com um propósito: salgar essa terra, reproduzir a imagem do Filho de Deus aqui nessa terra. Então aparecem pessoas que começam a querer abrir exceções e ficam ensimesmadas e começam a desconstruir a palavra de Deus. Pessoas que são confusas. Se a gente se entrega a Deus e diz: Senhor, olha, eu quero andar contigo, pode ter certeza que a vida da gente vira um imã. Se a gente quer andar com Deus de verdade, a vida da gente vira um imã. As pessoas começam a querer estar junto. Elas estão junto não é por causa de você, não é porque você é especial, é bonito, é engraçado, não, as pessoas estão querendo estar junto de você porque tem Deus, e elas estão famintas por Deus. Eu quero dizer para você, tem muita gente aqui na igreja, irmão. Eu estou falando com o pessoal aqui que é mais experiente. Eu estou falando com gente que está aqui na igreja há mais tempo. Eu estou falando com gente que tem leitura da palavra, tem conhecimento da palavra. Tem quantas pessoas aqui que têm cursos, que fizeram cursos quando eram jovens, fizeram cursos de seminário, fizeram cursos de não sei o quê, ouviram tantas mensagens. Eu quero dizer para você, tem um bocado de gente, olha ao seu redor, tanta gente aqui nessa igreja, gente que está chegando. Ao final do ano passado fizemos uma reunião aqui com pessoas que estão querendo entrar na igreja. Tínhamos cerca de 250 pessoas querendo entrar na igreja. Irmão, eu quero falar com você, preste atenção, é sua tarefa. Filhos espirituais, quantos filhos espirituais, só pensando aqui na Igreja das Graças. Mas se a gente olhar ao nosso redor, olhar para aqueles que estão ao nosso redor, quanta gente está precisando conhecer a Deus. Não está precisando de uma mensagem de WhatsApp, não. Não está precisando que você fique lá mandando aquelas mensagens meio espírita: vai dar tudo certo, confie em Deus, Deus ama você. Uma mensagem meio subliminar a respeito de Deus. Está precisando de vida na vida, não nesse negocinho. Vida de verdade, reproduzida. Então a gente encontra esses três personagens, e eu vou falar relativamente pouco a respeito dos três, mas porque eles se encaixam. Os três personagens: o primeiro é Metusalém, o primeiro é Enoque. O texto diz que Enoque também teve filhos e filhas, mas o texto diz para nós que Enoque andou com Deus. E o texto fala assim: e já não era. E a palavra era ali diz respeito a ser, não diz respeito a fazer. Isso me chamou a atenção, que eu fiquei observando. O que significa caminhar com Deus? A palavra andar, as duas vezes que aparece aí a palavra andar, aparece no original no seguinte sentido: o modo de vida. E quando diz assim com Deus, diz assim comungando com Deus. O modo de vida de Enoque era de alguém que comungava, tinha intimidade relacional com Deus. Perceba, ele teve uma vida normal. Chegou a idade de reproduzir, ele reproduziu. Ele não era um ermitão, ele não era um ser estranho, ele era um cara normal, feito eu e você. Quando chegou a idade de se reproduzir, ele reproduziu. Mas o texto diz que a maneira dele viver era a maneira de alguém que tinha profundo afeto a Deus, chegado a Deus. Era a maneira, e o texto diz que chegou a um ponto de o que ele era já não era mais daqui da terra. Meu Deus, que coisa extraordinária é essa?
Ele já não era, ou seja, aqui na terra já não era mais nada, já não tinha mais significado nenhum, porque ele era de Deus, ele era tão de Deus, ele era a imagem tão reproduzida de Deus, que Deus tomou para si. Alguém vai dizer, isso foi um processo de santificação. Eu vou dizer melhor, eu vou dizer muito melhor. Não foi processo de santificação, foi relacionamento aperfeiçoado, foi a relação que foi se tornando cada vez mais íntima, ele foi chegando mais junto, foi isso que aconteceu. Ele foi ficando cada vez mais próximo de Deus. Não foi performances, não foi, ele fez coisas, mas diz o texto que ele foi alguém. O seu coração foi sendo identificado tanto com Deus, que ele simplesmente já não era mais daqui da terra. A terra já não conseguia comportar mais esse homem. Homens dos quais o mundo não era digno. Enoque, a palavra que diz que Deus tomou, essa palavra mesmo que é usada para Elias, ele foi trasladado. Talvez não foi naquele vento que levou Elias, naquela carruagem que passou, mas, apesar de a gente não saber como foi o evento, o que aconteceu com ele foi a mesma coisa que aconteceu com Elias. E eu gosto desse negócio, porque se você prestar atenção como Enoque trata a vida, a gente vai discernir pelo nome que ele dá ao seu filho. Como é o nome do filho de Enoque, irmão? Veja aí, como é o nome dele? Como é? Metusalém. Essa é uma palavra composta no hebraico. A palavra composta mais ou menos diz assim, é mais ou menos assim: quando ele morrer, haverá uma inundação. Metusalém, eu fiz os cálculos, Metusalém morreu aproximadamente 19 anos antes do dilúvio. Enoque está vivendo quase 1000 anos antes do dilúvio. Meu irmão, eu quero que você considere que isso é tempo demais. Pense nisso. 1000 anos antes do dilúvio, mas quando ele tem esse filho, ele diz: quando esse cara morrer, haverá uma inundação, vai se encher a terra. E Metusalém é uma expressão do relacionamento de Enoque com Deus. Enoque conseguia discernir os dias da sua vida. Ele não é um cara que está abstraído. Essa semana eu fiquei assistindo os jornais e vendo assim, foi uma coisa que me interessou, as repetições das informações, as mesmas informações sendo dadas continuamente. Parece que até isso é um objetivo de cansar a gente com aquela informação. Por exemplo, quem é que aguenta mais o escândalo da Petrobras? Aí uma nova informação, agora os delatores se reproduziram, tem mais gente para delatar, delação premiada, aquela confusão, e a gente diz assim, bilhões e bilhões foram gastos, e pessoas corruptas, e a gente fala mal desse negócio, e parece que tudo isso faz a gente discernir, sabe o quê? Eu tenho conversado com os crentes, a gente discernir sobre o governo de Dilma, o governo do PT, o governo e essa violência, o governo e essa corrupção, o governo e essa perdição. Vamos virar uma Venezuela, vamos virar não sei o que lá. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Enoque não tinha acesso a nenhuma das notícias que nós temos. Não é Enoque que tinha acesso a um tipo de notícia que às vezes nós não temos. Ele tinha um discernimento profundo espiritual a respeito da sua época. Ele sabia que a sua época estava para ser finalizada com um dilúvio, com uma inundação. E ele tem esse discernimento, tanto que ele bota o nome do seu filho. Ou seja, essa terra está para sofrer um colapso, essa terra está para sofrer um juízo. Eu consigo imaginar Enoque, baseado nessa percepção, eu consigo imaginar que ele está dizendo: rapaz, não vai restar muito tempo não, vai chegar o fim. E o texto lá, no Novo Testamento, Jesus diz: olha, passará, essa geração não passará sem que chegue o fim. E o texto, alguns vão dizer, isso é uma expressão a respeito da vida da graça, ou seja, da igreja. A geração da igreja, a dispensação da igreja não passará sem que chegue o fim, sem que Jesus não volte.
Mas se a gente encontra os textos do Novo Testamento, a gente vai entender que geração após geração, a cada 40 anos, a cada 20 anos, as pessoas novas que entravam na igreja e começavam a conviver com o Evangelho, elas eram tomadas de uma perspectiva superior, que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, as pessoas que andavam na terra, mas na verdade esperavam uma pátria superior. E essas pessoas do Novo Testamento, elas imaginavam que a volta de Jesus seria ali, nos dias que eles estavam vivendo. Mas nós não esperamos Jesus. E ainda dizemos assim: só depois que a terra toda for evangelizada é que Jesus vai voltar. Pois deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Se esse é o sinal que estamos esperando, falta muito pouco tempo. As informações que a gente tem recebido, precisas, de pessoas que estão lá na frente de batalha, que estão indo aos campos, os campos mais longínquos, aos povos não alcançados, é que está cada vez mais próximo, talvez nos próximos 10 anos, essa obra de alcance mundial, os povos não alcançados já sejam alcançados. Essa é uma expectativa, e é uma expectativa bem real. Seria sonho dizer nos próximos 5 anos, mas é possível que haja nos próximos 5 anos essa consumação dessa obra, de todos os povos da terra já terem pelo menos um testemunho a respeito de Jesus. Se é isso que estamos dizendo, olha, não, vai demorar, Jesus só volta quando todo o mundo todo ouvir falar dele. Então deixa eu dizer para você, está bem mais perto do que o que a gente imagina, bem mais perto. Mas se a gente fosse olhar o discurso de Jesus, Mateus capítulo 23, Mateus capítulo 24, o discurso apocalíptico de Jesus, o que ele fala, os sinais são sinais da nossa época, irmãos. Terremoto, maremoto, vulcões em chama, a lua virando sangue, o sol se apagando e ficando escuro. Todas essas coisas são sintomas e sinais do que tem acontecido nos nossos dias. Diz que ele virá como um ladrão. Se a gente soubesse quando o ladrão vai na nossa casa, a gente preparava, já chamava a polícia, já ficava tudo pronto para prender o ladrão. Mas ele vai vir como ladrão, quando justamente ninguém espera. Jesus diz, um sinal da minha vinda, sabe qual é? É que as pessoas que me conhecem, elas vão estar vivendo feito nos dias de Noé. Elas vão se casar, dar-se em casamento, elas não estão nem aí. É como se, esse negócio não vai acontecer. Mas você já pensou se de repente agora eu sumisse daqui? Eita, bênção, não é? Bênção para mim, porque se você ficasse vendo, irmão. Estamos perto desse negócio, eu não sei quanto. Mas meu discurso aqui não é para causar medo, é para causar empatia. Eu quero chamar você para perto de Deus, para viver com Deus, para amar a Deus. O convite é esse. Metusalém aparece para nós como sendo esse discernimento de Enoque. E o texto diz, pela narrativa do texto, a gente vai aprender que Metusalém foi contemporâneo de Noé. E que Noé certamente aprendeu muito com Metusalém, aprendeu muito com o seu pai, Lameque. E Lameque, aqui é a expressão que é dada por Metusalém, é a expressão de um homem forte, poderoso. Mas diz o texto lá no original, está tratando lá das raízes, de um texto mais arcaico. Diz o texto lá que é o homem poderoso que se rebela. É como se Metusalém estivesse dizendo, olha, quando eu morrer vai vir o dilúvio, porque os homens estão ficando fortes, eles estão ficando arrogantes, eles estão ficando donos do próprio nariz. Será que esse não é um sinal da nossa época? As pessoas estão ficando fortes, arrogantes, donas da sua própria situação. Ninguém busca a Deus, ninguém diz assim, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, o que Tu queres para mim? As pessoas estão muito mais donas de si, dizendo, Deus faça isso, Deus faça aquilo, eu decreto, eu proclamo, é assim que tem que ser, em nome de Jesus, amém. E Metusalém aparece para nós como essa expressão, e o homem mais longevo de toda a história. E finalmente nasce Noé. E a palavra Noé significa consolação, mas no sentido mais pleno significa arrependimento que gera consolação. Ou seja, se a gente vai nessa configuração, Metusalém quando eu morrer haverá uma inundação.
E aí vem Lameque e diz: os homens se tornaram poderosos e arrogantes, longe de Deus. E aí vem Noé: com o arrependimento haverá consolo. Que mensagem poderosa esses 3 homens têm para dizer para a gente? Que mensagem extraordinária! Noé é o consolo de Deus, mas perceba que Noé é o consolo de Deus debaixo de um juízo poderoso. Noé é consolo para aqueles que se arrependem. Irmãos, há consolo, há vida plena, há satisfação, há um coração cheio quando a gente se arrepende da nossa própria futilidade e a gente volta a Deus. E Noé é esse ensino. O texto difere em Noé de todos os demais. O texto diz que quando ele tinha 500 anos ele já tinha 3 filhos, mas no texto não diz quando nasceram os 3 filhos, mas aos 500 anos agora já tem 3 filhos. São os 3 filhos únicos que vão entrar na arca, e eu vou falar da arca semana que vem. Mas eu preciso lhe lembrar que Noé é essa expressão de um consolo que é gerado por causa do arrependimento. Então eu vou dizer assim para você mais ou menos: talvez eu conheça muito bem a Deus, talvez eu conheça tão bem quanto você, e à medida que eu vou conhecendo a Deus, minha mente tem uma capacidade imensa de se tornar cauterizada. Em vez de o conhecimento de Deus gerar em mim quebrantamento e aprofundamento espiritual, o conhecimento de Deus pode gerar em mim direitos. Afinal de contas, rapaz, eu sou crente antigo. Que é isso? Esse negócio não me pega não, eu sou crente antigo. Não, eu tenho direito naquela igreja ali. Inclusive, igrejas, né? Aqui não é o caso, mas algumas igrejas dizem: eu comprei aquele banco lá está escrito o nome da minha família. Eu tenho direito, afinal de contas eu ajudei na compra da casa lá atrás, na campanha Largando a Tenda. Eu tenho direito, eu paguei esses lambris aqui. Eu tenho direito, afinal de contas, meu pai era pastor, meu pai era presbítero, meu pai era não sei o que. Eu tenho direito, eu já sou presbítero, eu já sou diácono, eu sou oficial da igreja. A minha família, se você soubesse, irmãos, a nossa mente ela é tão corrupta, o nosso coração é tão enganoso, que à medida que a gente vai conhecendo a Deus, em vez de a gente ir quebrantando e a gente ir se apegando a Deus, a gente pode ir em si mesmando e se distanciando tanto de Deus por causa dessa maneira da gente pensar. Afinal de contas, eu contribuo forte na igreja, o meu dízimo é grande, eu ajudo demais, eu participo em tudo, e a gente vai se vendo elocubrando, ficando distante de Deus, e ao mesmo tempo cheio de si, dizendo assim: eu quero os meus direitos, eu vou fazer valer. Não me respeitaram ali não, eu estou fora. Ninguém me leva em consideração. Alô? Se a imagem de Jesus que está crescendo em nós, o processo da imagem dele cresce no nosso quebrantamento, não na nossa arrogância. Cresce à medida que a gente faz feito Noé, recebe consolo por causa da nossa incapacidade, e não recebe elogios por causa da nossa capacidade. Tome cuidado, irmão. Talvez você foi muito elogiado, talvez na última eleição da igreja você ganhou muitos votos, talvez você foi uma boa representação e tal, e você sabe mexer os pauzinhos, você sabe onde é que toca aqui e acolá. Presta atenção. Quando bater as botas, vai ser igualzinho a mim. Eu e você vamos estar no mesmo estado. Presta atenção no que você está fazendo hoje. Eu e você temos exatamente o mesmo direito diante de Deus. O direito de filho. A gente pode comparecer diante do altar, a gente pode viver quebrantado. Quebranta o seu coração, tira o orgulho, tira a raiz da iniquidade. Talvez alguém lhe feriu, alguém lhe magoou, alguém lhe chateou, alguém disse alguma coisa contra você. Você estava se esforçando, estava se dedicando, e uma pessoa injustamente foi e lhe apunhalou pelas costas. No nome de Jesus existe perdão, no nome de Jesus existe satisfação em Deus. O que diz o texto é: se quebrante e receba consolo, se arrependa e receba consolo. Sem quebrantamento não vai ter consolo não. Que vai ter a nossa própria justiça, o nosso senso de realização, e aquela pirâmide lá de Maslow vai ficar operando na gente, querendo que a gente se autossatisfaça, em vez de se satisfazer plenamente em Deus. Gênesis capítulo 5 mostra para nós 2 modos de vida.
A história daqueles que estão vivendo apenas para si mesmos, estão se destruindo. É uma história que Deus nem quer contar. A história de outros é a história de gente que está se apegando a Deus, que na idade própria se reproduz e na idade própria morre, mas que consegue ver os sinais e as evidências do tempo. Não precisa do Jornal Nacional, não precisa de uma fonte secreta para saber o que está acontecendo em Brasília. Só precisa de Deus, e com Deus consegue discernir o tempo, e consegue se apegar mais a Deus, e com Deus quebranta o coração, e recebe de Deus consolo no meio de um mundo caído e corrupto. Por isso eu não posso encerrar esse sermão senão chamando você para a mesa do Senhor, chamando você para a comunhão. O que é que você vai fazer da sua vida depois desse sermão? Você vai continuar justificando os seus erros? Ninguém me apoia. A igreja, o pessoal não me apoia. Você vai continuar? Vai continuar na sua própria corrupção e engano, sem voltar a Deus? Vai continuar nesse trabalho cansativo, como está no texto ali de Noé? Diz que era um trabalho cansativo, que trazia fadigas. Vai continuar, ou você vai dizer: Deus, eu preciso de Ti, eu quero essa intimidade contigo, eu quero intimidade contigo, quebranta o meu coração, produz arrependimento, eu quero intimidade contigo. A pessoa uma vez perguntou assim: se chegar na hora da ceia, e eu sei que eu estou, por exemplo, com um pecado programado. Nunca aconteceu não, foi? A gente é muito cara lavada, não é? Já estou com um pecado programado. Depois que acabar tal, eu vou sair com aquela menina. Ou depois que acabar eu vou dar satisfação lá para a amante. Depois que eu acabar eu ainda vou ainda burlar lá o imposto de renda. O pecado já está programado. Eu vou seguir por aquele caminho lá. Eu vou dar uma propina lá para poder ficar legalizada a minha situação lá na minha empresa, tal. Aí a pessoa perguntou: se o meu pecado já estiver programado, e eu vou para a ceia, chega lá na ceia e diz assim: olha, agora é o momento, então participe da ceia e tal. O que é que eu devo fazer? A resposta lógica parece que é a seguinte: rapaz, não toma ceia. Essa é a resposta lógica. Não toma ceia, porque para que vai tomar ceia? Sabe qual é a resposta bíblica? Não lógica, mas bíblica. Discirna o corpo de Cristo. Olha lá para a cruz, vê que aquilo lá é consequência desse pecado programado, desse pecado que a gente está fazendo no dia a dia. Discirna, e depois coma e beba, porque o texto está no imperativo. Não está dizendo assim: não coma, se não tem condição não coma. O texto está dizendo assim: hora de ceia, é hora de comunhão, é hora de buscar arrependimento para as obras erradas. Se a gente comer e beber sem discernir, a gente come e bebe juízo para nós mesmos. Mas a gente tem que comer e beber. Então eu quero lhe convidar para comer e beber agora o corpo.